Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje vamos pegar uma pauta bem atual, que é a questão dos brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos para cá e deu o que procor do tratamento e da intervenção do governo brasileiro lá, falando que os brasileiros não cometeram crime no Brasil e que não poderiam ser algemados. Lúcio Adolfo vai falar para a gente aqui, né, Paulo? Mas antes, para debater conosco, acho que a gente vai ter um grande debate. Nós convidamos Lúcio Adolfo, que dispensa apresentações, grande advogado, criminalista, tribuno, com mais de 2.000 e quase 400 júris em sua carreira brilhante. Seja muito bem-vindo. Autor de 21 livros. Autor de 21 livros, um dos membro da Academia Brasileira da Academia Lavrense de Letras. Quem mais se quer? Na verdade, um grande amigo. Eu acho que é um grande título. Grande amigo. Acho que é mais importante, é esse. Alguns títulos que eu gosto muito de propagar sempre que eu posso eu sou pai de João Sérgio do Lucas. Aí, melhor possível. Tenho grandes amigos como Flávio e Paula Marzano. Tenho companheiros que me acompanham na minha luta, na minha trajetória há muito tempo e acaba a gente sendo ouvido nas opiniões que a gente tem. Essa é a questão. É isso que importa, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí, pessoal, é isso. Flávio já antecipou o assunto. É um assunto que está extremamente polêmico esses últimos dias. Brasileiros foram mandados de volta ao Brasil e chegaram ao Brasil, no território brasileiro, algemados, e isso gerou uma grande polêmica. E nós convidamos Lúcio para falar sobre isso, que ninguém mais do que ele entende de como é um procedimento no Brasil, e eu acredito que ele saiba muito também sobre como deve acontecer isso em outros países, para a gente discutir essa questão. E aí, no início do programa, ele até brincou que o Direito em Ação é um programa irreverente e genial de política, mas não é de direito. Então, assim, por mais que tenha esse viés político, que sempre tem, a gente quer discutir as questões jurídicas justamente para esclarecer para todo mundo o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Lembrando que nem tudo que é justo é legal, né? Às vezes alguma coisa que parece para nós ser extremamente injusta está dentro da legalidade e vice-versa, né? Então, às vezes a gente está tratando de legalidade e sendo injusto, né, no aspecto, vamos dizer assim, amplo da palavra. E aí, doutor? Olha, a primeira observação que eu faço, eu sei que essa inteligência, essa perspicácia natural, você, que faz, além de ser muito bonito e simpático, faz mais do que tudo inteligente, para lembrar do que é justo, é legal, eu lembro sempre do episódio Cristo e Barrabás. Podia não ser justo, mas era legal. Exato. A escolha do povo veio por Barrabás, preterindo Cristo, né? Então a questão da justiça e do que é justo e do que é legal, né? Essa situação que nós vamos tratar aqui hoje, ela realmente tem que ser analisada preambularmente, o que é o fato. Primeira coisa, nós temos que entender qual que é o problema. O problema aí não é a questão de reconhecer ou não reconhecer a ilegalidade ou a legalidade da deportação. Veja bem, o governo americano estava agindo dentro de seus critérios legais, dentro de seus limites de lei, isso é bom que se diga, no momento em que ele se sentiu invadido. Imagina você, na sua casa, uma pessoa entrar desautorizada, ou se você na sua casa não gosta que entra de sapato sujo, pedir que a pessoa não suje o seu chão e não entre de sapato. Então, você estabelece as regras da sua casa, você estabelece os limites de ação de conduta em cada país. O Brasil também tem isso. É bem verdade que nós somos muito mais lenientes, nós aceitamos que os venezuelanos venham para cá, que os bolivianos venham para cá, que os argentinos venham para cá, e que todos eles entrem e nós não temos um controle eficaz. É diferente nos Estados Unidos, por quê? Porque é uma sociedade mais organizada, e ela estabeleceu regras para isso. Então a pessoa que invade a soberania territorial dos Estados Unidos, para ele, está cometendo um crime grave, que para a gente, dada a nossa formação mais humana, mais emocional, mais emotiva, vamos dizer assim, nós aceitamos bem nossos vizinhos entrar aqui e com um absoluto descontrole. Se você vai para as grandes praias, nós temos mais estrangeiros latino-americanos que brasileiros.
e nós aceitamos bem que é da nossa formação, é da nossa índole. Mas essa não é a formação americana. Os Estados Unidos têm padecido, ao longo das 3 últimas décadas, um grande sofrimento com esse curso migratório. E ele está pronto para... Os Estados Unidos nunca negou asilo político, nunca negou a inserção de novas pessoas no território. Basta dizer que os Estados Unidos têm uma grande comunidade chinesa, uma grande comunidade inglesa, irlandesa, todos eles, mas aqueles que entram segundo os critérios legais. Se você pede o visto, se é concedido visto, tem pessoas que vão para lá para estudar e tem um período que pode ficar, tem pessoas que vão para lá para o turismo e que deixam valores lá, etc. Mas tem aqueles outros que entram irregularmente, os coiotes, os que entram pelas subfronteiras e que acabam integrando a comunidade americana, sendo um pesadelo para a economia, sem uma contribuição. Bom, às vezes também entram legalmente e permanecem ilegalmente. E acabam ficando ilegais durante o tempo. Ou seja, resumindo, do ponto de vista do sistema legal americano, o transporte era de criminosos. Sim. Sim. Esse é o ponto de vista. Porque, esclarecendo, só vai ficar claro, perante os Estados Unidos, as pessoas que estavam sendo deportadas teriam cometido crimes lá. Por quê? Porque eles estavam ali ilegalmente. A gente não sabe se tinham outros crimes ali dentro, mas com certeza estavam ilegais. É isso que a gente tem que explicar, porque é o seguinte, você começou muito bem e explicou bem, mas só vou ressaltar aqui. A soberania de cada país permite que ele tenha o sistema legal que ele quiser adotar. E aí a definição de crimes, cada país faz a sua. Então, por exemplo, lá tem um país lá perto da Índia ali, que você fazer tráfico de drogas, a pena é a morte. Sim, não, um exemplo desse, quando você me convidou, teve um que me veio à cabeça há muito tempo. Eu vim preparado para iniciar essa minha apresentação com vocês, essa conversa, com esse exemplo. Existe uma ilha na Micronésia em que a maioridade do rapaz da tribo era comprovada porque ela era levada a um ritual, e no ritual, com uma pedra, eles quebravam os dentes frontais do jovem. E depois o jovem voltava para casa mostrando a sua virilidade, a sua maioridade, a sua autossuficiência com os dentes da frente quebrados. Bom, isso te estarrece, isso te assusta, isso cria espécie, tudo bem. Mas é do costume deles, é da lei deles, é da formação deles. Claro que no Brasil e qualquer outra comunidade internacional vai repudiar esse fato, mas não dessa ilha. Então o que eu quero deixar muito claro é o seguinte, não existe pequeno crime. Eu falei isso em 1991, quando eu escrevi o primeiro livro sobre crimes hediondos no Brasil. Eu falei, gente, não existe crime hediondo, todo crime é hediondo. Se você roubar R$1 de uma pessoa que só tinha R$1 para comprar o leite, é menos grave ou mais grave do que você roubar os diamantes do banco. Então eu quero deixar o seguinte, a qualidade do crime eu nunca vou analisar. Para a comunidade americana, as pessoas que entraram lá fraudando o sistema de controle de acesso à vida americana são criminosos. Sim. Veja bem, se você fala, o cidadão não entrou ilegalmente, ele veio cá e pediu um visto para ir para Disney e depois ficou lá. Ele fraudou o sistema do mesmo jeito. Mas ele entrou legalmente, mas permaneceu ilegalmente. Então precisa coisa. O que nós podemos entender, o que nós precisamos analisar aquela coisa, é o problema do transporte, né? Primeira coisa, nós temos que entender que no Brasil o uso de algema é visto de uma forma e do outro de outra forma. Recentemente, e é muito recente essas decisões, de 1970 para cá, é que nós começamos a ter aversão pela algema. Por quê? Porque nós começamos a ver um novo Estado democrático em que passou a exigir um respeito maior do cidadão e quando fosse desnecessário essa palavra para o uso da algema é que nós tínhamos que parar. Não é uma vez ou outra que você, como advogado, Marzano, nem você, Paulo, que nós fomos a uma audiência e pedimos, excelência, dá para tirar a algema do bolso, que é direito dele? Aí ele fala esse minutinho só. Sargento, a juíza se vira para o pessoal de segurança, posso? É possível? É seguro? E nós, se eles falar que não, nós temos que submeter. E muitas vezes eles falam que não. E muitas vezes. O contingente é pouco. Então, o que eu quero deixar. Na verdade, Lúcio. O que eu quero deixar primeiro claro é a questão da legalidade ou ilegalidade do uso de algema. Eu vou chegar num ponto que eu só quero deixar. Só abrir o parênteses aqui. A gente se submete porque
às vezes a gente está defendendo o direito do réu ali e a gente não quer embarrear e não quer já criar um problema louco lá. Mas, na verdade, essa atitude da juíza de falar assim, tem segurança ou não, cabe ao Estado prover a segurança lá. Então é o seguinte, a juíza está naquilo que o judiciário, que é uma política nossa do Judiciário Nacional, que tem que ser reformado, que é de restringir o direito das pessoas porque não consegue o próprio Estado atender a demanda. Só esse corte é porque... Mas você sabe o que eu não gosto de você? Essa inteligência que me incomoda. Eu vou te contar por quê. Porque se você vê alguns julgamentos na França, Inglaterra, alguns na Espanha, você vê o réu colocado num cubículo fechado e sem algema. Bom, na verdade, eu entendo que ampliou-se o alcance das algemas. A algema não fica no braço, fica do lado de fora. Né? Mas o que eu quero deixar muito claro, há recente uma história no Brasil, aqui em São Paulo, que um cidadão no meio de julgamento levanta, pula por cima de coisa, agride o juiz e vai para cima do promotor. Sim, claro. Bom, então nós temos que entender que em alguns momentos nós precisamos de critérios seletivos no uso ou no uso da algema. Aqui no Brasil, é o que eu queria dizer. Mas o que eu quero dizer agora, o meu alcance é outro. Nos Estados Unidos a mentalidade é outra. Eles usam tudo para... A algema é utilitário da segurança pública. Até porque o cara está sob custódia do Estado. E até para a proteção do Estado. Agora vamos imaginar no caso dos aviões, deportando. 80, 160, sei lá que tamanho desse avião, passageiros que cometeram aí o delito, vamos chamar assim, de adentrar na soberania americana sem autorização. São punidos lá com a deportação, tá? Porque a lei permite. Aí de repente você coloca 160 pessoas dentro do avião sem algemas, com uma tripulação de 10 pessoas. Eles podem... O que você está falando de segurança para mim? Eu estou falando agora da segurança da própria população que estaria a mercê de um motim eventual, não estou falando, a mercê que eu falei, não falei que isso é real. O que eu entendo, e a questão lógica é o seguinte, enquanto ele estiver dentro da aeronave americana, sendo trazido para o Brasil, com respeito à integridade física, porque eu não quero nem discutir o absurdo que se tem dito aí de que eles teriam sido agredidos. Isso não tenho certeza que nenhuma pessoa de sua consciência é favorável a isso. Eu vi um senhor reclamando o seguinte, que ele ficou 50 horas sentado, algemado na cintura, nos pés e nas mãos, e que nada foi dado a ele, que ele não podia nem ir ao banheiro. Aí eu já acho que excedeu. Mas foi um único senhor que eu vi. Aí já não é... Nós vamos chegar lá, que é a dignidade. Sim. Tá entendendo? Um minutinho só. Eu vivo num país em que eu olho as coisas com uma amplitude muito maior que isso aí. Eu fiquei pensando quanto tempo que esse cara ficou no deserto do México para adentrar, quantos metros ele teve que rastejar para entrar nos Estados Unidos. Ele fez os sacrifícios e assumiu a responsabilidade. Mas aí é o seguinte. Desculpa te interromper. Aí mesmo. Eu trabalhei muitos anos com pedra, garimpo. E o que você está falando aí é exatamente isso. Quando o cara tem um sonho, né? Ele tem um sonho. Aí ele vai e não se incomoda, ele faz qualquer sacrifício. O grande problema deles estarem vindo de lá para cá é que o sonho acabou. Entendeu? E aí a culpa não é o guarda pegar você e tal, é que o sonho acabou, alguém tem que ser culpado. Desculpa a forma de falar, desculpa o pessoal que está frustrado aí ouvir isso de mim, mas eu tenho que falar, com todo respeito. Mas é o que eu falei no início, nem tudo que é justo é legal. Tem gente que estava com a vida lá construída, a casinha, de 35 anos que estava lá. Pois é, tudo, a vida toda pronta, construiu tudo. E aí o sonho acabou porque ele veio embora pra cá com a roupa do povo. Não é justo, mas é legal. Não é justo. Vou te dar um exemplo, sem citar nomes, que é um caso real que eu defendi, um cidadão que cometeu um crime na cidade de São Paulo, fugindo da autoridade policial, ele foi Belo Horizonte, aquele que criou uma personalidade nova, casamento novo, empresa nova, fez um curso superior, tudo com nome novo, falso. É um cidadão respeitado, dono de uma loja, etc. Um dia ele arrumou uma namorada, ele contou para a namorada que ele tinha conhecido. Primeiro namorada, desde que ela achou que traiu, entregou e ele foi preso. Ora, o que eu quero dizer é o seguinte, durante muito tempo essa pessoa
se deliciou e se aproveitou da ilegalidade do seu ato. Gente, tem aquela história maravilhosa, como é que chama, que a gente dava até aula? Qual? Tem 3 filmes, um deles é um musical. Ah, pronto. A cidade Hã? dos negros que chegam. Não, era um rapaz que roubou um pão na feira, Ah, e tá, aí ele foi preso, e ele fugiu da cadeia, você lembra disso? Os miseráveis. Os Miseráveis de Victor Hugo, sei isso, disso. Victor Hugo. É, Valdejan, a história dele, É Fantini. Sim, mas o que eu quero deixar muito claro é o seguinte: o Brasil tem uma proteção para o tempo. Chama prescrição, eleição. Concorda comigo? Agora, enquanto estiver no espectro da lei, tem que acompanhar a lei. Nós não podemos transformar essas pessoas que vieram deportadas em santas, inocentes e vítimas de qualquer circunstância. Não são. Elas voltaram às custas do governo americano, ficaram às custas do governo. Eu não sou a favor da violência. Mas ir algemado não é violência dentro do quadro da lei americana. Na hora que eles chegarem em Manaus, será assim, quem quiser ficar em Manaus vai tirar a algema aqui, o governo brasileiro põe a algema se quiser. Alguns vieram para Belo Horizonte, vieram algemados porque estavam dentro de uma aeronave americana, com uma tripulação americana que tinha medo, tinha direito de ter medo de querer a própria segurança. Agora, se houve violência, eu sou contra. Na verdade é o seguinte, a violência, pelo que eu vi, parece que foi para reprimir um possível motim que poderia acontecer lá na... Você acha que uma violência de cunho moral? Não, violência violência física, física. para contenção. Não ouvi os guardas lá, mas isso. Até porque você põe lá 80 pessoas com fome, sem ar-condicionado, com água escassa, a pessoa se rebela. Então, parece que não havia isso, não. Eles estavam fazendo um voo restrito. Eles não estavam de primeira classe, mas água, alimentação, ar-condicionado, esse problema não, o não foi. ar-condicionado acabou, parou mesmo. Foi a Ah, pane lá, a pane deu. Aí é o seguinte, são 2 momentos que eu queria explicar, se você explicasse, que é o seguinte. A custódia, o que é? É a responsabilidade do Estado de transporte e de manutenção do preso. Né? Então, o corpo do preso, a manutenção dele é toda a responsabilidade do Estado. Então, cada um tem sua regra. Então, beleza, os americanos têm essa, eu acho até muito mais inteligente do que a nossa, porque eu acho que todo mundo devia ser toda pessoa que está sob a custódia do Estado devia ser algemada. Na boa, não é de ser humilhante, não, porque esse negócio de humilhação é uma construção ética nossa aqui. De ser preso é humilhante. É humilhante sob o ponto de vista pessoal de pessoas que se acham acima da lei. Mas do ponto de vista do pessoal que vê o Estado e vê a atuação do Estado, não, é só uma atuação normal do Estado, que é o que você está falando aí. Beleza. Tem a questão do território ficto, que o Sérgio abordar, que é o seguinte: a nave, a aeronave, ela está em missão institucional americana, com representação americana, ela pode ser considerado território ficto americano. Autorizada a entrar no território aéreo nacional. Então, a custódia só terminaria, mesmo em território nacional aqui, abriu a porta. A hora que abriu a porta e entregou para a autoridade brasileira. Aí a autoridade brasileira faz o que quiser. Sim. Por quê? Porque a lei vigente dentro da aeronave americana que está fazendo esse voo autorizado, com autorização de pouso autorizado pelo governo americano, a lei vigente é americana. Sim. Então eles estão obedecendo E a lei eles invadiram o espaço americana. nacional. Não é um avião de carreira. Eu vou dar um exemplo para vocês que exemplifica bem a situação. Polícia Militar fazendo seu serviço ostensivo de vigilância, coisa rara hoje em dia, porque eles já estão fazendo até investigações, né? Ele vai lá e prende uma pessoa e entrega para a Polícia Civil. A Polícia Civil, imediatamente, mais das vezes, graças a Deus tem sido cada vez mais costume correto, submete ao exame por perito. Ou seja, se apanhou, não foi aqui. Então é isso que deveria ter sido feito. Olha, chegaram aqui 150 mil brasileiros que estão sendo trazidos contra a vontade aqui para o território nacional. Estão todos algemados porque o Estado americano sentiu que era necessário ter um transporte trazido. Tem até um filme cheio de bandidos sendo transportados que exemplifica bem isso. Tudo tranquilo.
A partir do momento que chegou a primeira autoridade nacional brasileira, em Manaus, ou aqui em Belo Horizonte, o que quer dizer, você pode me passar, o recibo está aqui, fulano, passa no médico, fulano, passa no médico, tira o gêmeo e passa no médico, prontinho. Depois vamos responsabilizar quem quer que seja pelos exageros. Mas no Brasil nós estamos fazendo diferente. A imprensa grita, todo mundo sai gritando atrás, sem analisar a questão de per si. Veja bem, se amanhã alguém invadir a sua casa, Paula, Não, a e gente como pode é que você vai colocar ela para fora só por gentileza? no bicudo, pelo menos. É. O Flávio é mais gentil. É doido de boa. A gente pode ir Você mais, está entendendo? vamos, de forma mais racional ainda. Se tiver um americano aqui, ilegal, e ele for pego, o governo brasileiro vai deportá-lo. É ponto. Você se lembra? Eu não sei se vai mandar de algema. No começo, há algum tempo atrás, eu acho que foi no governo, na primeira gestão do presidente Lula, nós havíamos uma discussão muito grave sobre uma questão de restrição de fronteira, de direitos dos brasileiros para entrar lá, que haveria uma restrição de vida. Isso. Aí houve a questão de reciprocidade. A coisa mais espetacular que o governo de então fez foi dizer o seguinte: tudo bem, gente, se é legal que se faça isso lá, é legal que se faça aqui. Sim. Vamos devolver na mesma moeda. O problema acabou. Agora, acabou. Agora tem mais uma coisa que eu só queria abrir outro parênteses. O sistema de custódia e de entrega de preso em flagrante aqui em Minas, o cara fica 2 dias na parte traseira da viatura, 40 horas, para ser preso no final de semana, e a imprensa não fala nada. Nos brasileiros são presos aqui, com as instituições aqui. Por quê? Porque há demora da recepção do custodiado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. O que eu vejo que houve, foi um acerto do governo brasileiro, foi a antecipação do recebimento dos custodiados. Tá entendendo? Que foi uma atitude boa, de eficiência do governo brasileiro e tal, foi lá e pegou. Mas não acho que os americanos estivessem em descumprimento de lei. Salvo se realmente não, só nas questões pontuais de estar agredindo. Vamos imaginar uma coisa. Não é a primeira vez que você terá visto isso, nem você nem eu, em que o cidadão chega em delegacia todo espancado e fala assim: resistiu à prisão. Então caiu da escada quando eu fui levar pelo banheiro. Então, mas o que eu quero deixar muito claro, e é preciso levar agora o viés político. Então, eu acho que o que está vendo aqui, esse escândalo, é viés político. Por quê? Porque o governo Joe Biden fez uma transferência de 32 voos lotados de brasileiros deportados. Alguém sabe se eles estavam algemados ou se não estavam algemados? Ninguém ouviu falar. Você sabe que é o dobro do que houve no período Trump, na primeira gestão de Trump? Pois é, a gente não sabe. Pois é, são questões que ninguém quer ler, porque a notícia fica truncada pelo vandalismo, pelo banalismo na mídia informal, que eu chamo de internet. Você pega um cidadãozinho, às vezes sem nenhuma formação adequada, ele vem cá e dá uma entrevista, chuta 3 ou 4, faz aquilo que o Lula disse assim: basta você inventar uns números, 38 milhões de crianças com fome. Ele falou exatamente: nós estamos deixando banalizar a informação, e graças a Deus programas igual o seu, que traz pessoas aqui compromissadas com o que dizem, que você se lembra, Paulo, que eu disse o seguinte: eu dou a minha opinião dentro dos critérios de justiça e jurídica, eu entendo, mas eu respondo por elas. Claro. O problema que nós estamos vendo aqui, não tem ninguém respondendo para ele que fala. Por exemplo, você pega só para brincar, ainda no viés político, e é só uma brincadeira. Eu ouvi isso no Ciro Gomes falando, uma pessoa que eu até admiro, né? É de esquerda, para ninguém vir, de direita. Mas quando ele falou assim, quando a Janja falou assim: roubaram os móveis, todo mundo divulgou. Os móveis apareceram, ninguém falou nada. O Brasil está vivendo isso. Olha, trouxeram algemado. Tinha que trazer algemado, gente, pelo amor de Deus. Você queria que colocasse cara em voos comerciais, de primeira classe, vindo água, snacks, etc. e tal. Para isso, o cidadão brasileiro tem que pagar e ter. Agora, nós temos que entender o seguinte: qualquer abuso deve ser enfrentado dentro da esfera legal. Nos Estados Unidos, o uso da algema é legal, é previsto, e as circunstâncias justificavam, como algumas circunstâncias justificam. Você acha que o cara que esperou
20 horas, 30 horas dentro do camburão, ou algemado em barras de ferro, em delegacias, alguém se preocupou com a dignidade, se alguém se preocupou com alguma coisa, se algum ministro, alguém foi lá ver, não. Nós, advogados, os guardiões, e eu só falo isso, tem um texto maravilhoso que eu li seu, num livro que a Anacrim vai publicar, que chama Os Guardiões da Liberdade, referindo-se aos advogados. Eu vou aproveitar para falar, nós, advogados, somos guardiões da liberdade. Nós estamos gritando, mas está todo mundo fazendo ouvir de mercadores aos gritos dos advogados. Por quê? Porque o Brasil tem medo da legalidade. Exatamente. Esse é o problema que nós estamos enfrentando. Porque quando você mostra esse negócio, isso me irrita mesmo. Quando você mostra esse negócio, faz um negócio desse, a imprensa vai, noticia, eu fico pensando, isso acontece todo dia aqui. Aqui não pode pior, na porta da minha casa, e ainda os mesmos cidadãos que estão aí. Coitadinho dos caras, passa pelo cara aqui e cospe. Fala que aquilo ali é cidadão de segunda categoria, que lugar de bandido é no cemitério, isso e aquilo. Uma visão Flávio, você fala algo que eu sempre falo. Eu pude sair do Brasil várias vezes, viajar para o Brasil, fora do Brasil, para a Europa, Estados Unidos, e todas as vezes que eu fiz, eu me submeti ao ritual normal. O que é? Comprar passagem, economizar dinheiro. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, para você ter dólar, você tinha que comprar no Banco Central, tinha que comprovar, tinha recibo. Então, sempre me submeti. Agora a pessoa vem aqui no Brasil, frauda a nossa própria legislação que fala, olha, se você quiser morar nos Estados Unidos, peça ao governo americano, apresente seus justificativos e aguarde a autorização. Aí o cara vem cá, finge que vai passear em Disney, na Disneylândia, compra passagem, já tem amigo esperando ele lá, e ele quer ficar lá, e quando a justiça americana, com justa causa, descobre e manda devolver, você quer que ele seja trazido sob carinhos e agradecimentos? Essa é a questão. Olha, eu acho que o governo americano está correto, e eu acho que, inclusive, e aí é a minha participação final do seu programa, que o governo brasileiro devia aprender essa lição. E fazer isso com todos os outros irmãos que estão entrando aqui pela porta do fundo e que estão aqui montando empresas de turismo, que estão lá em Camboriú, lotando as praças, nas praias, vendendo quinquilharias. Nós devemos aprender com a lição americana, de que para entrar no Brasil tem que ter disciplina, autorização e uma rigorosa atenção às nossas leis. Nós temos isso aqui? Não. A Venezuela está com a porta escancarada, trazendo a miséria, porque a população rica não vem para cá, não. Que vem para cá são os miseráveis que precisam. Gente, eu não quero ser desumano dizer que nós não vamos, apenas eu acho que tem que. A Venezuela não quer vir para o Brasil, peça ao governo brasileiro, espere a autorização, receba a documentação e venha dizer a que veio, para que veio, onde pretende ficar. Nós temos que fazer isso com o boliviano, com o peruano, com o argentino, com o uruguai, com o paraguai e submeter o brasileiro a isso. Só com o pessoal da América Latina não tem que fazer isso com mais ninguém. Sim, não, é porque a disciplina, por exemplo, na Europa. Você sabe que na Europa não se exige visto? Não. Mas todo mundo você tem que ter o passaporte e entra e apresenta o passaporte na virada da alfândega. Eu estava na Garrett do Norte indo para Inglaterra. Eu ia pegar o trem, aquele que passa debaixo lá do canal, eu tive que apresentar meu passaporte, entrar na fila, justificar, etc e tal. Então, nós só precisamos organizar. Sabe por que eu digo isso? É porque senão, numa hora, nós vamos ter aqui dentro. Eu queria fazer uma perguntinha que é só um deboche. Vamos dizer que um verdadeiro bandido, perigosíssimo, tivesse conseguido sair pela Argentina, pelo Paraguai, e está lá nos Estados Unidos morando, cheio de dinheiro. Aí, de repente, a polícia prende um assassino grave, um desses que a gente vê de vez em quando por aí, e que eu sempre defendo dizendo que são inocentes, vamos largar de ser irônico, tá, né? Mas aí, de repente, você quer que ele traga como se algema? Não, jamais. Pois é, isso daí para mim está superado. Tá certo, se você algema não concordo com você na política migratória, já que você falou de política, que é o seguinte: o Brasil tem uma política migratória, como a América também sempre teve, de acolher os imigrantes. Tanto que a gente vê vários filmes aí do início do século, Gangue de Nova York, por exemplo. Você tinha os irlandeses, você tinha mais italiano em Nova York do que americano. Então, a construção
da sociedade americana foi através dos imigrantes. E tem mais um detalhe. Não, um minutinho só. Eu só não vou deixar, eu não vou dormir com esse barulho que você fez no meu ouvido, não. Eu não discordo de você, não. Eu não discordo da legislação migratória brasileira, não. Eu só falo que ela não é cumprida. Ah, isso. Tá, uma dúvida. Tá, mas peraí, deixa eu só terminar, que aqui é uma pérola que eu vou soltar. Vai, agora. solta sua Traga pérola. na sua pérola. Ele já falou com voz de você hoje. Não, por causa da sua mas eu gosto dele. É da sua Não, inteligência. mas sabe o que é? As pessoas que são inteligentes, elas se admiram, mas ao mesmo tempo você fica, eu tenho que subir meu nível pra dar, Mas tem isso em casa. Mas a gente se admira Eu acho muito. que eu vou sentar ali com o Davi, vou deixar vocês dois aí. Não sabe, não. A parte boa desse programa eu sei. Tá bom. Não, eu tava até Esqueceu? Fala aí que depois eu vou lembrar. Olha, quando eu falo sobre a questão, eu não discordo de você da política migratória nacional. Não discordo. Eu apenas falo que ela não é cumprida. Ué, se o cidadão cumprir o que o governo estabeleceu como lei, como norma, que o legislativo impôs para ser cumprido pelo executivo, é o seguinte: o cidadão quer vir para o Brasil para trabalhar, para estudar, ou para morar, ou porque tem filho, etc. e tal, traga para cá e venha morar aqui. Mas antes você pagar, pede, pega um documento, etc. e tal. Eu não sou contra a coisa. Agora você imagina, nós pegamos o pessoal do Hamas, os terroristas da Al-Qaeda, etc. Então vamos entrar pelo Brasil pela porta dos fundos, como está acontecendo. É disso que os Estados Unidos têm medo, gente. Veja bem, eles têm razão de ter medo. 11 de setembro está lá, ué. O resultado está lá. As bombas no dia da corrida de Boston, então eles têm direito de ter medo. Agora, o que eu gostaria de discutir, a pérola final, e não me chamo isso de demonstração de inteligência, é um aspecto que está inserido nesse contexto todo. É de que o Trump, o presidente eleito recentemente, estaria, e parece que a sociedade americana também já é contra ele, proibindo que os filhos de imigrantes legais nascidos lá não tivessem... Ele está querendo mudar a legislação americana. Na realidade, é um assunto espinhoso. Eu não consegui ainda tomar posição. Porque você veja bem, você imagina que a mulher está grávida hoje, o filho vai nascer daqui 20 dias, né? Ela dá um jeito de entrar nos Estados Unidos para o filho nascer lá. Por quê? Porque aí o filho tem a cidadania, aí ela arrasta a cidadania da mãe e depois vem a do marido, do pai também, e quem sabe dos irmãos. Então, ele tem essa preocupação. Agora, eu entendo que o cidadão nasceu. A criança, ela é nata, é natura. Eu acho que o direito é dela. Eu acho que apenas a legislação americana vai ter que se debruçar sobre isso. Eu acho porque que é isso. senão vai ficar sujeito a essa fraude, né? A mulher está grávida, corre para os Estados Unidos e ganha a cidadania de presente para o filho, para ela, para o marido, para os irmãos, de forma ilegal, fraudulenta, estelionatária. Eu concordo com fraudulenta. O que me preocupa, Lúcio, é o seguinte: eu acho que a lei tem que ser cumprida. Ponto. Duravex é Durex. Não é? E aí, o que me mais ou menos, incomoda? nós, advogados, é que temos que fazer o corte da lei à Constituição no caso concreto, porque a lei deve ser cumprida dentro do escopo constitucional. Sim, dentro do escopo dentro constitucional. 4 linhas, eu ouvi isso há algum tempo. Pois é. Mas dentro do escopo constitucional americano, que a gente não conhece profundamente, mas sabe de alguma coisa, realmente existe essa brecha do nascido, né, que a gente chama de ius soli, nasceu cidadão. Mas o que me incomoda, que eu acho que tem incomodado todo latino-americano, desde que o Trump começou a falar nesse assunto, antes dele tomar posse, ele já falava, é a questão da perseguição ao latino, porque ao que tudo indica, pelas informações que a gente tem aqui, ele está fazendo isso só com o pessoal latino-americano do México para baixo. Você e ele não age dessa forma com os outros países. Mas você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o leste europeu, por exemplo, né, pessoas da Rússia, Ucrânia, etc., todos eles preferem submeter o processo de admissão, que não é o caso brasileiro. O problema dos latinos, como você está falando, é que nós estamos correndo atrás de um modelo de vida, the American Way of Life, nós estamos querendo ter ele de graça. Esse é o problema. Assim como os venezuelanos estão querendo ter o nosso meio de vida, nossa capacidade de vida, de viver, sem o sacrifício de ser. Gente, se eles quiserem fazer alguma comparação superficial, lembre-se do Triângulo Mineiro querendo autossuficiência. Né? Ou seja, aqui nós estamos ricos, nós estamos bem, não precisamos do resto de Minas Gerais. Esqueceu que a estrutura, o equipamento, fomentou o dinheiro de todo o Estado. Então, isso, por que acontece? Por que os mexicanos não estão satisfeitos com o México?
Eles preferem ir para lá onde está pronto do que lutar para fazer do México um novo Brasil. Por que, que o pessoal não luta na Venezuela para fazer da Venezuela algo parecido com o Brasil? Eles preferem vir para cá porque está pronto. Gente, nós temos que entender que isso está errado. Você pensa, a Groenlândia, os Estados Unidos, vão comprar, ninguém vai comprar. Olha que bacana. Por que eles não falam em comprar o Brasil, etc e tal? Eu tenho certeza que tem um monte de querer vender para falar, eu moro nos Estados Unidos. O problema nosso é que nós não queremos o ônus. Nós queremos os bônus. Essa é a questão. Eu acho que se eu não estou satisfeito no Brasil, e várias vezes já disse isso, há que vontade de vender tudo e morar nos Estados Unidos. Mas se eu fosse fazer isso, eu ia perguntar para os Estados Unidos, posso ir? Agora o pessoal está querendo falar assim, eu vou montar uma vidinha legal aqui, ganhar um dinheiro, depois eu trago minha mãe, meu irmão, meu time, tudo bem. É isso que eu estou pensando. Tem uma cidade aqui que chama Governador Valadares, que tem um campeonato. Para ir para lá. E aí tem problemas também acessórios, que essa política imigratória é de protecionismo do indivíduo, cidadão americano, como nós temos as nossas. Porque se o cara vai lá, ele vai tomar uma vaga de emprego de alguém. Entendeu assim? Então, assim, fica parecendo, enquanto a economia americana estava pujante, tranquilo, estava aceitando, tal. Hoje, com essa crise mundial do próprio capitalismo, a economia não aguenta no passo que os movimentos migratórios vão, porque criam problemas realmente graves de infraestrutura, de emprego, de preconceito, como é que chama o nome técnico do preconceito? Racismo? Não, é o sectarismo. Sectarismo. Não, mas o religioso. Que é isso, né? Porque os hindus não são bem aceitos nos Estados Unidos, né? Os norte-vietnamitas também não. As grandes comunidades, porque elas vão nos Estados Unidos e se agrupam. Miami é um polo de latino-americano. Você vai na Califórnia, você tem lá Chinatown. Você vai em cidades que são de formação absolutamente japonesa, tem as concentrações irlandesas. O Brasil tem a mesma coisa, o bairro Liberdade, né? Tem a questão de Pomerode, tem questão. Agora, o que nós não podemos permitir, querer e admitir como legal é que alguém entra na sua casa sem sua autorização e tem os mesmos direitos. E na hora que você descobre que está lá, você não pode mandar embora sem dar aquele bicudo que você falou. Né? Eu concordo. E outra coisa, e o pessoal raciocina o sistema jurídico americano como o brasileiro. Aqui tudo está sob o paro do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. É mais ou menos só. No mínimo de aparência eles tentam colocar, né? Quem conhece a fundo sabe que não é bem assim. Mas que o devido processo legal ele varia de acordo com a cabeça de determinado juiz. Todos são iguais perante a lei, mas tem uns mais iguais que os outros. Isso, né? Como é que o Itamar falava? Hélio Garcia, aos amigos tudo, os inimigos a lei. Eu conheço assim, aos amigos a lei, aos inimigos os rigores da lei. Né? Mais ou menos isso. Então, o sistema americano funciona completamente diferente do nosso. O juiz lá, ele faz o julgamento, os caras foram processados, julgados por um juiz competente lá para fazer a deportação. Sim, só que o processo lá é completamente diferente. O juiz olha, fala, você tem motivação? Não, a história começou quando eu tinha 8 anos e tal. O cara fala, isso aí não me interessa. Me interessa isso. Você entrou, você se regularizou? Não regularizou, entra na rua. O julgamento brasileiro é diferente. Você fala assim, mas tadinho, você tá aqui, você tá tomando totinho pra ti? Então vamos lá, os dois engraçados. Chegou uma pessoa hoje, sentou na sua frente, lá no seu escritório, e falou, Lúcio, eu estava nos Estados Unidos, meu filho é americano, eu não sou, e aí eu fui deportada, cheguei anteontem de avião, o que eu faço? Procure a alfândega, procure um advogado representando você e os seus interesses e procure um caminho jurídico para ser reconhecida a sua
cidadania, que você pode pleitear por ser pai, por ser filho, por ser afim, etc. E tal. Ou estudante, sim, né? Ou porque existem vários não, tipos existe de até um visto. tipo com dinheiro. O cara vai montar um negócio nos Estados Unidos, Sim. não sei se é 500 ou 600 mil dólares. Bicho, tem mais que isso. Miami, nós temos hoje uma proporção, eu vi recente, eu acho que eu não sei que estou acertando o número, não tem compromisso com exatidão, não, mas são N milhares de imóveis pertencentes a brasileiros que compraram legalmente. Miami tem demais. E adquiriram o direito de frequentar a própria casa sem ter o controle. Eles têm um visa especial. Sabia disso? Eles podem ir aos Estados Unidos falando assim, olha, eu vou para a minha casa, o endereço esse. Qual prazo vai ficar? Tanto prazo, tá resolvido. Se ficarem no prazo, tá legal. Tá legal. Pois é, e que sirva de lição isso, né? Por que nós não aprendemos a lição? Pois é, eu acho que a gente pode aprender a lição porque é triste, a gente vê as pessoas sofrem, eu me sensibilizo, apesar da gente saber que está dentro da legalidade, eu me sensibilizo. Paula, e aí... desculpa, eu vou te interromper para falar sobre sensibilidade. Quando se fala sensibilidade, eu lembro da Fernanda Faria, minha namorada, tem que falar o nome dela, senão ela apanha depois, né? Uhum. Outra coisa, mas quando eu falo de sensibilidade, eu lembro uma coisa. Sabe o que me sensibiliza? É um país que não tem atrativos para que o cidadão permaneça aqui. Isso realmente é o incômodo que eu tenho. O que é que faz? Porque eu fui embora dos Estados Unidos algumas vezes, estive na Europa algumas vezes, e quando eu vi o hino nacional tocando lá fora, que eu vi a bandeira tocar, que eu vi uma foto aqui, eu morria de saudade, e eu passei 3 meses nos Estados Unidos para estudo, através da Fundação Rotário, mas eu sentia saudade. Então o que me sensibiliza, que me entristece, é a tristeza de um país que não oferece atrativo suficiente para que você queira ficar. Essa é a parte triste. Aí o cara é obrigado? Não, isso é porque é falta de personalidade, o cara faz. Vamos dizer o nome certo. Mas aí o cara pega, faz a opção de ir pelo subterrâneo da lei. Submete a esse constrangimento de ir, de se esconder lá, e o pior deles, de ser trazido algemado de volta para sua pátria. Isso quando consegue voltar, né, Lúcio? Porque aí nós temos que falar também uma questão que a Polícia Federal pega direto. Questões de tráfico humano, pessoa que promete emprego, isso, aquilo. E depois você vai ver mulheres brasileiras são prostituídas, são mulheres e homens também. São eu vi um exemplo de homens aí. Colocam em trabalho de escravo e coisas desse tipo, é comum também. Né? Histórias de doação de órgãos, de retirada de órgãos. Sabe o que me incomoda? Eu vou te contar uma história para você. Eu tenho vários amigos, eu me reporto sempre com eles, converso, eles estão nos Estados Unidos, por exemplo. Aí estão lá, juntam dinheiro, voltam para cá com a grande economia em dólares, etc. Aí eu falo, mas por que você junta dinheiro lá? Aí eu sei por quê. É porque lá eles trabalham. Juntam dinheiro, não vai para boteco, não vai para zona, não vai para lugar nenhum. Trabalha junto dinheiro. Por que eles não querem fazer isso aqui? Você quer ver uma coisa que eu acho interessante da filosofia americana, disso que eu estou falando? Até o estrangeiro que está lá de forma legal, que foi para estudar. Se você entrar num supermercado e comprar um fardo, tomar uma cervejinha, uma Corona, uma simpática, uma Budweiser, que eles tiverem lá, você gasta $3 e compra um fardo e vai tomar em casa. Maravilhoso. Né? Agora, se você for no bar para tomar um draft, um chopp, e for servido lá, custa 17. Por que isso? Você tem o direito de tomar um choppinho, tomar sua cervejinha na sua casa. Ser servido custa caro. Essa mentalidade que nós não temos aqui ainda. Não existe respeito ao trabalho humano. Nós estamos numa sociedade que é a sociedade do capital, não é a sociedade do trabalho humano. Lembrei a observação que eu ia fazer sobre a Previdência dos Estados Unidos. Que a economia americana também, ela precisa do imigrante lá, ilegal, pelo seguinte, imigrante ilegal é economia de previdência. Porque o que acontece? O cara, enquanto está na vida útil dele, ele está trabalhando lá sem nenhum amparo da Previdência. A hora que ele fica velho, ele volta para cá e nós temos SUS, que é de graça, e nós temos a Previdência com LOAS e outros artifícios que amparam na velhice. E lá nos Estados Unidos eles não teriam. Então, dentro da política dos americanos,
A gente tem que lembrar disso também. Eles precisam disso para sustentar a própria... Isso aí é controverso. Até porque, veja bem, enquanto ele está produzindo, você está esquecendo que eles estão sujeitos a acidentes, eles estão sujeitos a viroses, a doenças, necessidades médicas, e são atendidos por um sistema público extremamente caro que quem paga é o americano normal. Mas é o seguinte, parou de produzir, porta da rua, sementinha da casa. Mas você der uma olhadinha nessa pessoa que veio deportado, a maior parte tem menos de 40 anos. Mas trabalhou lá 2 anos, 3 anos e tal, sem a Previdência suportar esse trabalho, sem contribuir para a Previdência. Mas é porque aí eu sou advogado previdenciário do INSS, eu tenho que lembrar da contribuição para o INSS, porque isso também dá um rombo nas contas do INSS também, tá entendendo? Porque o cara contribui lá e depois vem aqui para... Eu conheço muito pouco disso, ou quase nada, mas o que eu sempre tenho visto é que lá não existe previdência, não existe nada de serviço público de saúde, a medicina é caríssima e os planos de assistência médica também. Então as pessoas ficam meio à margem da saúde. Mas eu concordo com o Lúcio. Também concordo. Também, que é o seguinte, e eu estive lá nos Estados Unidos algumas vezes, estive na Europa algumas vezes, se o cara se dedicar a trabalhar aqui no Brasil da mesma forma que ele se dedica lá nos Estados Unidos, ele fica rico aqui. O problema é que aqui ele quer ir para o boteco de semana. E não é em atividades diferentes que aqui você tem que... Tem lá perto de casa um cara que estava ruim financeiramente. Aquele cara que tem lá no final da Ridamar. O cara montou um lava-jato, só ele. E trabalhava pra caralho, não falta carro lá. Hoje ele tem 6 meninos trabalhando com ele lá. E assim, e ainda fila que você não aguenta. Tá bem, tá com a casinha dele lá. Tá. Então, se você tem a disposição de trabalhar igual esse cara trabalha lá nos Estados Unidos, que você pega qualquer serviço, qualquer hora, por um valor tranquilo, não falta serviço aqui também, não? Eu vou falar, exemplos desse tipo, todo mundo deve estar condenado, mas eu vou dar um que eu sempre acho maravilhoso. Na Cristiano Machado, esquina com Dom Leme, tem um rapaz que ele tem problemas de locomoção, problemas claros de locomoção, mas deficiente. Ele anda todo torto assim, sabe? Tudo, mas muito simpático. Eu conheço mais de 20 anos, no mesmo local. E ele sempre ficava ali, ele nunca pediu esmola. Ele sempre vendia uma balinha, vendia qualquer coisa. Um dia eu fui dar um dinheiro pra ele, mas aceitou. Eu não queria levar a bala, ele jogou a bala dentro do carro. Aí, recente, há muito pouco tempo, coisa de um mês ou meses atrás, eu estava lá olhando. A questão da dignidade. Isso, é essa a questão. Quando eu estou esperando, por acaso eu cheguei na hora que ele estava parando de trabalhar. Ele parou o carro dele, na caminhonete, catou um monte de coisa que ele estava vendendo, toalhas que eles colocavam, chapéus que ele expunha, as balas que ele colocou dentro do carro, ele entrou no carro com um chapelão desse tamanho, um óculos escuro desse tamanho, com aquele cara assim de felicidade pura, foi embora. Eu achei aquilo maravilhoso. É isso. Aí o pessoal prefere correr o risco para... Mas tem a sacanagem também. Lá no escritório que você tinha lá na Guajajaras, tinha um cara, não vou falar o nome dele aqui porque o pessoal ia descobrir, que ele era fichado em 3 empresas, porque tem a cota de portador de necessidade especial, e aí ele tinha ficha em 3 empresas, recebia um salário mínimo de cada uma, para ele não trabalhar, só para constar no arquivo da empresa. Você não sabe, tinha um cidadão, quando eu mudei para Belo Horizonte, ele perto do marido, tinha um rapaz que chegava todo dia, com a mãozinha com o meio-dia, balançava o meio-dia. Eu lembro dele até hoje. Isso já faz o quê? Eu vi para Belo Horizonte, faz 40 anos. Ele parava assim, ele está precisando comprar um gás e pedia os meio-dias. Bicho, um dia eu falei assim, que tanto de gás esse menino? Passado um tempo, eu estava na minha primeira viagem, como é que chama a praia lá do Espírito Santo? Araguari, não? Guarapari, né? Eu cheguei lá, numa mesa sentada, tomando chopp pra caramba, com o nosso dinheiro das medidas. Eu olhei para ele, cumprimentar, ele falou assim, ele olhou para mim com a cara assim, não me cumprimenta, não falava não. Eu passei direto rindo. Lá. Meu pai foi caixa de banco, e isso tem, sei lá, 60 anos. Ele falava que a maior correntista do banco na época era uma senhora que pedia esmola na escada da igreja São José. Já que nós estamos saindo do assunto e terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês, muito simples. Eu acho
o sonho de ir para os Estados Unidos é algo que deve ser alimentado. As pessoas têm que conhecer uma cultura nova, quem sabe participarem de uma comunidade diferente. Mas por que não vamos fazer isso pelo caminho correto? É isso, essa que é a lição que a gente tem que tirar disso. É isso que precisa Faz entender. direito. Veja, gostei, faça direito. Exato. E, se possível, a forma correta, além de ser estudante de direito, que é isso aqui dizer, né? Faça da forma correta. Exato. Porque essa é a questão. Eu acho que se você chegar... Eu lembro da minha primeira viagem aos Estados Unidos, eu fui através da Fundação Rotária, então o prazer de você chegar lá e ser respeitado, e poder falar de onde você veio, em vez de ficar escondido nos cantos com medo da imigração batendo na sua porta. Então tem vontade dos Estados Unidos? Vá, faça um curso de inglês, acha justificativa, peça, quer morar, vai. Os Estados Unidos é um país maravilhoso. Maravilhoso, pode ir, alimenta-se bem, tem cultura diversificada, é uma alimentação espetacular, é uma cultura diferente, é um mundo desenvolvido, tem tudo à sua disposição. Você pode usufruir disso, qualquer pessoa pode. Sabe como? Entrando pela porta da frente. É isso aí. Isso aí. Lúcio, muito obrigado. Você achou? Não concordo com tudo que você fala, não, mas com várias coisas a gente concorda sempre. Obrigado, viu, Lúcio? Obrigada, Lúcio. Seja muito bem-vindo, como sempre. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. Eu sou excepcionado com esse carinho de vocês, mas é muito mais grandeza do coração e da amizade de vocês que qualquer coisa que eu seja. Muito obrigado. Obrigada. Gosto dessa música.